é o áudio vazado lá do banqueiro, dito nesses termos, André Esteves, que aliás, né, gente, do BTG Pactual, que era o banco, até bem pouco atrás, do próprio Paulo Guedes, que a gente sabe que é um operador do mercado, trabalhando em benefício próprio no Ministério da Economia e em benefício da nossa classe burguesa. E ficou muito evidente no áudio, aliás, que áudio, hein, gente? Poucos áudios são tão didáticos e reveladores. Todo marxista sabe, desde lá do manifesto, que o Estado capitalista é o balcão de negócios da classe dominante, da classe burguesa. Mas quando isso fica escancarado dessa maneira, nós temos que utilizar, porque é uma forma de expor para a classe trabalhadora esses antagonismos. Essa turma, gente, vive num outro planeta. A fala do André Esteves, ela é cristalina para que a gente compreenda o pensamento da nossa classe burguesa. Ele começa falando assim, o Lira me ligou, deu um enrosco lá, a equipe do Guedes quer sair, função do teto de gastos, o teto de gastos é tipo o sacrossanto. Isso também fica implícito na fala dele. E vamos entender, né, gente? Por que que essas coisas são sacrossantas, né? Teto de gastos, lei do superávit primário, tripé macroeconômico, regra de ouro, tem um monte de regras fiscais que tem um único objetivo: fazer com que não interesse quem seja o piloto da nossa economia. A nossa economia tem que ficar num piloto automático. E dentre as coisas reveladoras da fala do André Esteves, o cara vai lá e fala, olha, não me interessa muito se vai ganhar Lula ou se vai ganhar Bolsonaro. O que está implícito ali? Quem manda somos nós, é tudo nosso, tá tudo dominado. Olha, ele até prefere, e ele deixa isso bem claro, ele prefere o Bolsonaro. Ele prefere o Bolsonaro, quer dizer, morreu 600 e tantas mil pessoas, dane-se, né? Mas tá queimando a Amazônia, dane-se. Diminuiu a renda, aumentou a desigualdade social, o povo tá comendo osso, o povo tá cozinhando com lenha, dane-se. Ele fala claramente, olha, o Brasil vai melhorar, vai piorar? Não, nem vai melhorar, nem vai piorar, vai continuar igual. Que é a gente que manda. Ele vai dizer, olha, se o Bolsonaro ficar quieto, ele é favorito. Quer dizer, essa galera até nisso. Por isso que eles erram todas as previsões. Porque, como vejam, o mundo dessa turma é a Faria Lima. Ele fala, o discurso dele não é um discurso deliberadamente maldoso, mas é um discurso que revela a sua visão de mundo, que é uma visão de mundo que termina nos limites da Faria Lima. Então não existe povo. Tudo que ele está discutindo ali é uma discussão sem povo. Não tem povo. Meu povo está passando fome. Meu povo está desempregado. Porque até no Uber as pessoas não estão mais podendo trabalhar. Né? A coisa tá tão grave que está até saindo na grande mídia. Essa crise das corridas canceladas. Mas é lógico, gente. Com gasolina a mais de R$7, se o camarada já não está no caminho, ele já não vai te buscar, porque não paga. Eu compartilhei lá no Twitter essa semana, o cara botou 100 conto de gasolina, tinha feito R$70 e o carro já tinha entrado na reserva. Esse é o quadro do Uber, quer dizer, é uma política econômica que está fazendo a façanha de desempregar os desempregados, gente. E, no entanto, na fala do André Esteves está tudo certo. Não, o Brasil está bem, o Brasil está barato, nós temos que ver aqui, vão precificar, a questão do juro agora realmente eles erraram um pouquinho a mão e etc. Está tudo bem, está rigorosamente tudo bem. Bolsonaro, se ficar quieto, é favorito. O Lula até pode ganhar, mas tem que caminhar para o centro. Ou seja, tem que caminhar para a direita. Porque o que ele chama de centro é o espectro político dele. Porque ele diz, olha, nem de esquerda nem de direita. Não, totalmente de direita, totalmente liberal. Né? Às vezes deixava transparecer ele. Não, o espectro é a direita, os ventos são de direita, como ele fala. Então ele quer um Bolsonaro calado, adoraria ver um Leite. Ele fala da disputa do Leite e do Dória. Então, o Leite é um produto excelente, né? Um produto excelente, um gestor. Claro que é um gestor bacana. Eu já repeti aqui 1 milhão de vezes. Eduardo Leite, com menos força na Assembleia que o PMDB lá do Sartori, conseguiu desmontar muito mais a máquina do Estado aqui no Rio Grande do Sul que o Sartori. Então vejam, ele é competente no sentido de desmontar o Estado, porque essa galera quer o quê? Quer desmontar o Estado para garantir mercado para o setor privado, quer colocar um piloto automático na economia que apenas garanta que essa turma do 1% mais rico continue mandando e lucrando.
E o Eduardo Leite funciona bem para isso. Então, ele gostaria de ver um Eduardo Leite. E é uma gente tão deslocada da realidade que não é questão de timing. Pode aparecer depois, não interessa se tem 1%, 2% agora, vai mudar. Os caras não acertam nenhuma, porque eles de fato acreditam nessas coisas que eles falam. Entende? Imagina, o Bolsonaro é favorito em relação ao Lula. Vejam, essa é a visão de mundo deles, por quê? Porque a visão de mundo deles acaba na Faria Lima. E eles estão falando para semelhantes, para espelhos, e para uma turma completamente ignorante quando o assunto é política monetária, é desenvolvimento do Estado. Tá? Então o cara escancara ali, ele fala do Arthur Lira, presidente da Câmara, que ligou para ele a respeito do enrosco lá com a equipe econômica do Guedes. Depois ele fala do Roberto Campos, presidente do Banco Central, que também liga para ele para consultá-lo a respeito da taxa de juros. Cara, o cara é um banqueiro que lucra com a taxa de juros, gente. Aí o presidente do Banco Central liga para esse cara para perguntar o que ele acha a respeito da taxa de juros. Primeiro que isso é crime, né? Inside information, então é como se você tá ali no jogo da roleta do mercado financeiro, mas você já sabe o que vai sair, né? Você é o croupier, né, do jogo e tá vendo as cartas de todo mundo e tá jogando junto, é basicamente isso. Isso inclusive é crime no mundo inteiro, no Brasil não seria diferente. Não, mas essa galera manda, gente. Essa galera tá mandando. E isso tem que ser dito pra gente discutir a questão da autonomia do Banco Central. Autonomia pra quem, né, gente? Você tira do controle político, que com todos os defeitos da democracia burguesa ainda é um controle submetido ao voto, né, com todos os problemas de densidade da nossa democracia, o caramba 4, e joga esse controle diretamente aos leões. É isso, o cara escancara na fala dele. Olha, se o Lula voltar, nós vamos ter mais 2 anos de Roberto Campos no Banco Central. Tá aí, gente. Límpido, cristalino. Essa gente, a fala dele é tão rica, mas tão rica, porque ela fala tanta coisa. Por exemplo, ele fala lá do futuro da esquerda. O futuro da esquerda é a Tabata Amaral. Quer dizer, o futuro da esquerda é a direita? Porque é isso, gente. Porque quando essa turma da direita começa a dizer fulano é bom para ser esquerda, não, ele tá dizendo fulano é bom porque ele não é esquerda. Então é lógico que ele vai achar a Tabata Amaral bacana. Estão entendendo por quê? Porque a Tabata Amaral não é de esquerda. Ela tá lá para defender o mesmo discurso econômico que ele estava lá defendendo na palestrinha dele para os jovens lá, abobalhados, futuros Faria Limers. Fala também algumas questões importantes, né? Por exemplo, ele compara lá o impeachment da Dilma com o golpe de 64, também é importante dizer isso. E tem uma outra parte da fala que é brilhante no sentido de ser algo que é esclarecedor. Ele fala em determinado momento, tá, que o Brasil tem algo que a Argentina não tem, que é um centro político, né, um sistema de check and balance, né, que faria com que o Brasil não fosse nem muito para a esquerda nem muito para a direita e continuasse se desenvolvendo enquanto institucionalidade. O que ele está dizendo ali? Esse centro político que ele está dizendo, gente, é a Faria Lima. É essa galera que manda, que entra governo, sai governo e continua mandando. É isso, não vejam? É uma visão tão fechada, tão arrogante de si mesmo, que eles acham que essa turma que ele está chamando de centro político, que são um verdadeiro cancro do Brasil, né? Um câncer que mata o Brasil, que impede o nosso desenvolvimento, ele acha que isso é algo bom. Mas é claro que é algo bom para ele, é algo bom para os interesses da nossa classe dominante. E aí quando ele fala da China, mostra como essa galera é míope, como essa galera é idiota. Ele vai dizer, olha, realmente eu não sei, porque a China não pode dar certo, né, com um estado desse tamanho, com esse déficit, porque construindo prédio vazio, ponte que não cruza ninguém, quer dizer, um monte de espantalho, um monte de senso comum enviesado, propaganda imperialista a respeito da China, quer dizer, ele ainda tá naquela, por isso que vem depois o anarcapitalista que é o cocô dessa gente, né, dizer que a China vai quebrar todo ano, porque esses caras acreditam nisso, porque vejam, esses caras, eles não são policy makers, eles não são gestores macroeconômicos, eles são operadores de mercado. Então, eles enxergam apenas
formas de obter lucros dentro da roleta que é o mercado. Então, quando eles veem um Estado empreendedor como o da China, que entendeu os mecanismos de mercado e está utilizando esses mecanismos para desenvolver o seu próprio país e fazer desse país um país dominante dentro dessas relações de produção, eles não entendem. Aí eles acham, mas a China vai quebrar. Mas a China, pois é, não consigo entender. Quer dizer, ele não consegue entender, mas não entendendo ele chuta que vai quebrar. Por quê? Porque a China faz tudo oposto ao que essa gente está instituindo para que o Brasil faça. E aí tá dando certo, tá lá arrumando para ser o país mais rico do mundo. E aí ele, obviamente, tem que dizer para aquela turma lá que não entende. Não, eles entendem, gente. Eles entendem, mas não é o objetivo desenvolver o país. Esse é o ponto. O objetivo dessa gente é engordar as suas contas bancárias e continuar mantendo o seu poder político. Porque, vejam, essa turma é muito rica, mas eles não querem mais dinheiro. Dinheiro eles já têm, eles podem comprar jatinho, ilha, Ferrari, podem morar na Suíça se eles quiserem, não precisam trabalhar mais nem um dia nas suas vidas, nem seus filhos, nem seus netos, nem seus bisnetos. A questão não é grana, a questão é manter o poder político, e quanto mais grana eles acumulam, mais poder político eles têm. Este é o ponto para essa turma. Então, se esse sistema ferra o povo, massacra o povo, mas faz esse grupo mais rico, influente e poderoso politicamente, é o que importa. E aí, outra questão importante da fala desse cara é a seguinte, ele fala, o Brasil, ele não é como a Latinoamérica, nós não somos latinos, o nosso povo é o que mais se assemelha aos norte-americanos. Quer dizer, não tem vergonha de ser uma colônia estadunidense, como eles têm orgulho. Porque é falso que o Brasil é parecido com o estadunidense. Não, o Faria Limer é parecido com a turma lá de Wall Street. Tem relações, tem interesses em comum. Agora o brasileiro, não, o brasileiro é muito mais parecido com o uruguaio, com o argentino, com o peruano, com o venezuelano. Esse sim é o verdadeiro brasileiro. Não tem nada de parecido com os Estados Unidos, né? Então vejam, gente, é algo assim que embora provoque uma extrema repulsa, é altamente didático. O cara tá ali falando como dono do Brasil, e de fato ele é. Não é um dono exclusivo, mas ele faz parte do grupo dos verdadeiros donos do Brasil. Isso tem que ficar claro para a classe trabalhadora. Quem manda é ele, não é Lula, não é Bolsonaro, não é STF, não é Câmara dos Deputados, não é Senado Federal, é ele que manda, é a turma dele que manda. E essa turma quer que o Brasil se exploda, literalmente. Que o Brasil se exploda. Que a Petrobras se exploda, que o teu emprego se exploda. Porque eles vão se encastelar, né, nos bairros nobres de São Paulo e demais regiões metropolitanas do Brasil, vão colocar seus filhos nas melhores escolas, pagando mensalidades de 10 mil reais. Seus filhos nunca vão precisar trabalhar, vão apenas ficar jogando lá na roleta dos negócios do papai e do vovô. Podem morar na Suíça, se quiserem, em qualquer outro lugar do mundo. E o brasileiro que se exploda, gente. É disso que se trata.